Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a que horas você estiver assistindo esse programa, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Esta é uma atividade do 9º Festival Literário de Araxá, um patrocínio da CBMM com o apoio do Itaú, que vai acontecer de 18 de outubro a 1º de novembro de 2020, aqui em Araxá. Nós temos um grupo de pessoas homenageadas e patronos. Os dois patronos são Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, que completariam, se vivos, 100 anos, José Eduardo Agualusa e a queridíssima, uma pessoa admiradíssima por mim e por todos, Conceição Evaristo. Conceição, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Afonso, pela deferência do convite, pela acolhida. Agradeço todo o público de Araxá, que ano passado, quando nós estivemos aí, foi uma recepção calorosa. Eu comecei a me sentir homenageada desde o ano passado. E muita gente pediu para que você fosse homenageada. Isso é muito importante dizer também, que a escolha não foi só minha e dos curadores, que é a professora Heloísa Starling, que você conhece bem, e o Sérgio Abranches. Então, foi uma escolha também pública, por isso a gente agradece, viu? Muito obrigado. Nada, e eu agradeço muito também pelo fato de ser Minas, né? E isso é muito significativo para mim também. Como mineira e tanto tempo fora de Minas Gerais, né? Fora de Belo Horizonte. É por isso que eu vou atacar agora as suas memórias, puxando pela sua memória, tentando aí contar um pouquinho da sua infância em Belo Horizonte, do Barão do Rio Branco. Conta um pouco pra gente como é que foi esse seu primeiro contato com livro, leitura, papel, caneta, lá no Barão do Rio Branco. Grupo Escolar Barão do Rio Branco, antes eu tenho a memória do Jardim de Infância Bueno Brandão, né? Você tem a memória do Bueno Brandão também? Do Bueno Brandão. Você tinha o quê? 5 anos, 6 anos? Naquela época falava o Jardim de Infância, não só eu, como todos os meus irmãos, 9 irmãos, todos nós passamos pelo Bueno Brandão. Pelo Bueno Brandão. Bueno Brandão. E a minha mãe, interessante que a minha mãe, uma mulher de pouca escolarização, minha mãe não deve ter frequentado nenhum ano de escola, mas minha mãe dava uma importância muito grande à leitura, a estudos, da mesma forma que eu fui criada, que eu falo sempre, né, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras, mas, por um lado, também, a minha mãe, ela nos despertou a curiosidade para a leitura, na medida que o material impresso sempre nos chegava, ou através de livros que ganhavam em casa de patroa, ou através de revistinhas infantis, jornais, né? Eu me lembro que o meu tio Catarino, o pai de Macaé Evaristo, né? Pai de Macaé. Todo domingo o Catarino comprava o jornal, todo domingo. Então, esse material também nos chegava, né? Eu cresci vendo o Estado de Minas, né? O jornal Estado de Minas, e também o Diário. Como o jornal proporciona também uma conexão com a leitura, né, Conceição? Hoje a gente precisa falar isso para as pessoas, né? Sim, porque o jornal, por exemplo, na minha casa, entrava jornal com frequência, todo domingo. Depois o meu padrasto também tinha esse hábito de comprar o jornal, e era interessante porque o Catarino, o pai de Macaé, ele comprava jornal por 1001 motivos, né? Ele também era ligado à área da literatura, ele publicou muito tempo também no jornal Estado de Minas. Tanto é que eu me lembro de uma coluna que tinha no Estado de Minas, que me parece que o nome era Europa, França e Bahia.
E eu me lembro do Catarino comprando jornal e lendo. Ele lia política, ele lia tudo. E o meu padrasto comprava jornal por causa do futebol. Olha só. Sei. Então eu acabava tendo contato também com o jornal. Só que ninguém gostava de ler o jornal depois de mim, porque eu fazia uma bagunça no jornal, eu desmantelava o jornal todinho. Então todo mundo, ninguém gostava de ler o jornal depois de mim. Mas o meu primeiro contato mais efetivo com livros vai ser no jardim de infância, mais de ouvir contação de histórias, e depois no primário, né, no Barão do Rio Branco. Eu sempre falo, eu tive uma sorte, né, muito grande de ter feito o primário no Barão do Rio Branco, porque era uma escola muito boa, né? Muito boa. E eu morava no Cruzeiro e tinha um grupo Antônio Carlos, na Rua Gramogol, que era bem mais perto da minha casa, e o grupo Augusto de Lima, na Avenida do Contorno. Mas a minha mãe nos optou por colocar no Barão do Rio Branco, porque, olha, eu estou falando dos anos 50, mas já naqueles anos, o Grupo Barão do Rio Branco, onde era uma escola que tinha uma presença muito grande de classe média e classe média alta também, né? Tanto é que várias pessoas da sociedade mineira passaram, né, lá de Belo Horizonte, passaram pelo Grupo Barão do Rio Branco. Eu tenho a impressão que nos anos 50, talvez a melhor escola pública que eu me lembro fosse o Barão do Rio Branco. Os grupos escolares, nessa época, eram muito bons. Você lembra do grupo Muito escolar bons, Afonso Pena? muito também? bons. No geral, Aí a minha eram mãe bons. conseguiu nos matricular lá. Eu me lembro que era uma luta, ia para a fila, ficava na madrugada esperando ver para conseguir fazer matrícula. Mas, por um lado, também ela trabalhava para uma família, e essa família era conhecida de uma professora que tinha lá no Barão do Rio Branco. Essa professora, ela era responsável pela caixa escolar e qualquer coisa assim. Então, quando a gente chegava na escola, a gente já tinha aquela facilidade de ganhava o material escolar, e também porque o pai da Macaé trabalhava na Secretaria de Educação. Ah, entendi. Eu me lembro sempre ele falando com a minha mãe assim, olha, qualquer coisa que aconteceu, qualquer coisa que você precisar, Joana, fala comigo que eu falo lá na secretaria. Então, eu tenho a impressão que isso também, de certa forma, num dado momento, facilitou para que todos os filhos da minha mãe estudassem lá, todos os meus irmãos. Todos os 9 estudaram lá, Conceição? Atualmente, minha família, parte mora em Contagem e a outra parte mora em Igarapé. Tá. Mas todos os 9 estudaram no Barão? Todos os 9 estudaram no Barão do Rio Branco, só teve me parece que os meus 2 últimos irmãos já terminam fora do Barão do Rio Branco, porque Entendi. aí houve um processo de desfavelamento e a gente sai. E as suas sai de lá lembranças? do Cruzeiro, né? E vai para Contagem. Não, parece que num dado momento, antes mesmo da gente sair, teve um dos meus irmãos que terminou já o primário numa escola que tinha, você sobe a Avenida do Contorno, Sei. quase chegando ali naquela área da Catedral, da Rua Albita. Sei. Tinha uma escola ali, que eu esqueci o nome. Me parece que 2 deles, ou o caçula talvez, já termina ali. Começou no Barão do Rio Branco, depois não sei porquê. Você tem a lembrança de algum livro em específico? Tenho. Eu me lembro, primeiro os livros de Lúcia Casassanta, né? Porque a gente estudava... Professora na época, né? Isso, da primeira à 4ª série a gente estudava com As Mais Belas Histórias de Lúcia Casassanta. E também tinha o seguinte, como a casa da Dona Lúcia, que aliás era uma casa muito bonita, era muito próxima à favela, então ela nos conhecia, não sei como ela nos conhecia, não sei se a minha mãe prestava algum serviço para ela, porque eu me lembro de eu frequentando a casa de Dona Lúcia Casassanta, indo lá, menina ainda, toda a vida eu fui muito atirada,
eu ia lá fazer limpeza ou ajudar em alguma coisa, isso eu me lembro. E aí, todo ano, a dona Lúcia dava para a gente os livros. Ela dizia, quando chegar a lista da escola, dava para a gente. E a minha irmã, logo abaixo de mim, foi contemporânea de uma das filhas de dona Lúcia Casasanta, que o nome me fugiu agora. Me parece que uma das caçulas. Sei. E um dos filhos de Lúcia Casasanta vivia lá na favela jogando futebol com o pessoal. Acho que era Mauro que ele chamava, ou chama, uma coisa assim. E aí, através de Lúcia Casasanta, aí o livro específico que eu me lembro muito é Essas Mais Belas Histórias. A gente fazia também a primeira comunhão na escola. Então, da primeira à quarta série, a gente estudava o livro de Padre Álvaro Negromonte. Catequese. Catequese, era de primeira à quarta série, a gente estudava. Me lembro muito de Contos Pátrios, como a gente lia, né? Nossa, isso que eu estava falando. Gente, eu me lembro de eu lendo poesia de Cecília Meirelles. E Romanceiro da Inconfidência, que a primeira vez que eu li quando criança eu não entendi nada. Talvez esse não, mas eu me lembro de poesia de Cecília Meirelles, me lembro lendo poesia de Olavo Bilac, e me lembro sempre que às vezes quando eu entro lá no grupo Literatura e Liberdade, eu vejo Guimarães, eu me lembro, era uma espécie de álbum que o nome era João Bolinha e tinha um boneco desenhado na capa. João Bolinha? Hã? João Bolinha? Acho que era João Bolinha, ou tinha essa história. Tinha um boneco desenhado na capa. Era um almanaque que eu não sei se era do Afonso Guimarães. Eu acho que era Afonso Guimarães. Era um almanaque grande, grande. E eu tive algum daqueles almanaques, como me lembro do almanaque Tico-Tico. Esse eu não lembro. Tico-Tico. Tive o almanaque Tico-Tico também. E às vezes eu fico me perguntando como esses livros chegavam na minha mão, porque eu não sei como, porque não eram, com certeza, não eram comprados. Sem dúvida. Eu devia ganhar. Eu acho que a escola dava também alguma coisa, não? Será que a escola dava? Eu acho, essa época eu lembro que pelo menos no meu grupo sempre davam livros. Você estudou aonde? Afonso Pena. Afonso Pena, o Grupo Escolar Afonso Pena, ali descendo ali a João Pinheiro, perto da Praça da Liberdade, como chama aquela avenida? Isso. É o grupo mais antigo de Belo Horizonte. Ali estudou Fernando Sabino, Otlara Rezende, Hélio Pellegrino e tantos outros, até bem anteriores ali. Eu tive a minha experiência no grupo escolar, foi uma experiência que me constituiu. Por quê? Porque a gente vivia, primeiro que, coisa que não existe hoje, a gente vivia tudo misturado, né? Tinha amarelo, verde escuro, branco, preto, tinha de tudo. E não tinha nenhuma, digamos, reação, eu não me lembro de nenhuma reação de maltratamento ou bom tratamento entre as crianças. Ao contrário, eu que era apaixonado com futebol, onde tinha uma bola, eu estava atrás. Podia ter gafanhoto jogando, que eu estava jogando bola com as pessoas, entendeu? Então, não sei se você teve esse tipo de sentimento na época do Barão. Como é que foi? Olha, Afonso, eu me lembro que uma vez eu li uma crônica de Frei Beto. Eu não sei se eu já tive oportunidade, eu já falei com ele, eu sempre quero falar, conversar um pouco com ele sobre essa crônica. Foi numa época do cinquentenário, não sei se era cinquentenário, era uma data importante no Barão do Rio Branco. E o Frei Beto escreveu uma crônica falando do Barão do Rio Branco, né? E eu fui ler na crônica, a impressão que eu tive é que ele não falava de uma escola que eu conhecia. Eu só sabia que era a mesma escola porque, inclusive, ele falava do seu José, que era o servente da escola. E uma coisa que chamava a atenção da gente do seu José na época é que ele estava limpo, às vezes festa da escola, seu José estava de terno,
mas sempre descalço. Ele não calçava. Não sei se Frei Beto lembra disso. Sempre descalço. E ele já era um senhor naquela época, seu José já era um senhor, seu José talvez tivesse seus 60 anos, eu era menina, né? E uma das coisas muito bonitas que eu falo, gente, por um lado também, como houve um certo tempo, não sei se era um tempo da inocência das pessoas, não sei, mas eu me lembro que todo final do ano o seu José me dava merendeira. Às vezes as crianças esqueciam as merendeiras na escola, aí no final do ano tinha uma porção de merendeira, o seu José me dava. E ele me chamava, tinha o porão da escola, não sei se você está lembrado da construção do Barão do Rio Branco, claro. né? Tinha um porão. Então, embaixo tinha algumas salas e do lado de cá tinha um outro porão que ficavam justamente carteiras velhas, coisas velhas, merendeiras. Eu me lembro do seu José me chamando, eu ir até lá no fundo do porão com ele, entende? E ele simplesmente pegava as merendeiras velhas, eu tinha muitos irmãos também, então era uma festa, né? E a gente tinha merendeira, e o grande sonho da gente era ter aquela merendeira que tinha um buraquinho que a gente punha as garrafinhas, né? E eu me lembro do seu José me dando merendeira. Aí depois eu falei, gente de Deus, se o seu José fosse pedófilo, ele poderia aproveitar de mim naquela circunstância, né? Eu menina, virando já mocinha, mas era um sentimento de proteção muito grande que ele tinha com as crianças. Sei. Talvez até com as crianças mais pobres, entende? Eu me lembro muito, Claro. uma vez minha irmã caiu lá no grupo, se machucou, foi o seu José que foi levar a minha irmã no pronto-socorro. Eu tenho outras lembranças do Barão do Rio Branco, eu não tenho essa lembrança democrática, não. Entendi. Eu tenho lembranças, inclusive, das classes, tanto é que eu tenho um texto que eu falo, porões do navio, porões da escola. As classes superiores, no andar de cima, a maioria, eu te diria, todos os alunos ali eram alunos brancos, ricos. Eu me lembro que tinha uma medalha, eles ganhavam uma medalha, e a medalha era, não sei se era de prata, só sei que era uma fita verde com a medalha pendurada. E nas classes de baixo, no porão do navio, a grande maioria era crianças pobres. E eram justamente as crianças que vinham lá da favela do Cruzeiro, porque ali perto do Rio Branco não tinha favela, né? Acho que a mais próxima era do Cruzeiro, do Carmo, Cruzeiro e da Serra, né? Da Serra, justamente, da Serra. E a grande maioria estudava nas classes de baixo. E eu passei todo o primário desejando ir para as classes de cima. Aí chegou um momento, na quarta série, eu fui muito bem aprovada, então eu fui para o andar superior. Eu me fiz, né? Me achei. Me achou. Se achou, né? Me achei. E uma coisa que eu descobri também, quando eu fui para a segunda série, eu já lia, mas eu tinha o que se chamava hoje dislalia. O que é isso? Então me perguntavam assim, como é que você chama? Eu dizia, Malida Conchechão. Ah, entendi. Tá? E aí tinha uma leitura, que a leitura era assim, Pituxinha fugiu da caixinha. Eu lia, Pitucinha fugiu da caixinha. Eu me lembro da professora, não vou citar o nome, eu me lembro da professora, gritava comigo, falava, Conceição, lê direito! E eu lia, Pitucinha fugiu da caixinha. Me lembro que uma vez ela puxou minha orelha, porque naquele tempo ainda era permitido isso, né? Ela puxou minha orelha. Nem fala, Conceição, eu tenho uma história que você vai cair para trás. Hã? Eu tenho história que você vai cair para trás, uma professora que puxou minha orelha. Puxou minha orelha também? Nó! Dói até hoje. Dói até hoje, né? Dói até hoje, justamente.
Aí ela puxou minha orelha, eu quero saber essa história, puxou minha orelha e berrava comigo, leia direito, e eu lia. Pitucinha fugiu da caixinha. E já no ano anterior, eu tinha já essa dificuldade de fala. Eu tenho a impressão, Afonso, que eu estava alfabetizada. Entendi. Mas eu fui reprovada porque eu tinha dislalia. Agora você vê que ignorância que era na época também, né? Não, aí, se você for olhar esse aspecto do comportamento da relação professor-aluno, é uma loucura, porque era permitido bater. Era Eu permitido cansei bater, de tomar justamente. cocão na cabeça. Cocão era toda hora, porque eu era também uma praga. Era. Agora, Gente, uma vez a pessoa... gente, se um professor fizer isso hoje, aí eu me Nossa. lembro que eu fui... E reguada? Você tomou reguada? Aí eu cheguei em casa... Reguada toda hora, régua. Régua, justamente. E não contando que xingava mesmo, né? Aí eu cheguei em casa, contei para minha mãe, eu me lembro que a minha mãe, a gente morava lá no Cruzeiro, a minha mãe na hora pegou a minha mão e nós fomos à casa da diretora. O nome da diretora eu posso falar, que ela até nos atendeu muito bem. Era a dona Efigênia Bering. Sim. Nós fomos à casa dela e a minha mãe falou, amanhã eu vou falar com meu irmão, ele trabalha na Secretaria de Educação, vocês vão ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada, ficou... Mas você foi reprovada, mesmo, né? Conceição? Hã? Você foi reprovada? Da primeira para a segunda série, eu fui reprovada. Ah, entendi. Tá? E eu tenho a impressão que eu já lia, mas era justamente por causa dessa dificuldade que eu tinha de pronúncia, não era de entendimento de texto nem nada. Aí, na primeira série, eu peguei essa professora, na primeira série já reprovada, que me mandava ler e eu lia Pitucinha Fugiu da Caixinha. Agora, tive ótimos professores também, ótimos professores. Uma professora que eu sempre quis retomar o contato com ela, nunca consegui. Ela era escritora também, você deve ter conhecido. Quem? Luzia Machado Brandão. Ela escrevia histórias infantis. De nome eu conheci. Ela era professora de biblioteca. Sim. Ela foi muito importante na minha formação de leitura. Será que ela é viva, Conceição? Acho que não, né? Eu não sei, eu acho que talvez... Bom, se ela fosse viva, ela deveria regular a idade com a minha mãe, 97 anos, era mais ou menos assim. Né? E minha família também foi lavadeira da dona Luzia. Então, a dona Luzia também me acompanhava lá no Barão do Rio Branco. Tanto é que, quando eu terminei o primário, que eu ganhei o meu primeiro prêmio de literatura, né, que eu ainda escrevo isso no meu... que foi um livrinho que eu ganhei, um missal. A dona Luzia, que era a professora de biblioteca, e os professores não queriam, alguns professores não queriam, porque eu fiquei um dado momento na escola conhecida como aquela menina que protestava. Entendi. Eu perguntava mesmo, eu dizia, eu vou contar para minha mãe. A minha mãe ia lá na escola saber o que tinha acontecido, entende? Aí a dona Luzia falou, bom, se o prêmio não for para essa aluna, então esse ano não vai ter o prêmio de literatura. Aí eu me lembro, no diploma, no entrega do diploma, eu me lembro, acho que os 2 momentos mais bonitos da festa foi o momento que uma menina, Noêmia, não esqueci o nome dela até hoje, regeu o hino nacional. Ela estava com o braço quebrado, uns dias antes ela quebrou o braço, ela regeu o hino nacional, e depois eu levanto, aí eu fico vendo, eu muito magrinha, miudinha, né? Eu levanto e vou ao palco e leio a redação Por que me orgulho de ser brasileira? Que legal. Era um momento de um fanismo muito grande, né? Agora, eu tenho que te contar, Conceição, o FLI Araxá, desde a primeira edição, tem um concurso de redação também. E ele vem crescendo. No começo eram 200 alunos, e essa edição que você foi, eram quase 5.000 alunos. E a importância de uma pessoa ganhar um prêmio de literatura numa idade dessa é de quase ser fator de orientação de vida, como foi no seu caso. Foi. E eu vi a menininha que ganhou Você viu? na FLI Araxá. Ariana.
uma menina da zona rural, né? Que por sinal ela está participando do Flieraxá desde então, a gente está sempre com ela, né? A Ariana ela mora na zona rural, enfim. E ela ganhou com excelência, não foi? Foi. Pouca coisa não, concorreu com 5.000 redações. Os jurados são muitas pessoas, então ninguém conhece ninguém, né? Ganhou pelo seu texto e pronto, ponto final, né? Fiquei muito feliz, muito feliz. Agora deixa eu te contar o caso. Aí a professora puxou minha orelha. Eu devia estar fazendo alguma coisa. Aliás, eu estava sempre fazendo alguma coisa errada. Eu não era o que se poderia dizer de um exemplar, não. Mas ela puxou com tanta força que ela me subiu. Você imagina uma criança sendo subida pela orelha. Aí, quando eu subi, involuntariamente, eu dei um chute na canela dela para ficar livre daquilo, que estava doendo muito. Aí a moça caiu, chamou meu pai, minha mãe, fui para a diretoria. Na hora que meu pai chegou lá, naturalmente doido para me dar um cocão também, né? Isso. Aí eu falei com ele, ó, eu dei um chute nela porque a moça quase arrancou minha orelha. Aí o meu pai olhou para a diretora e falou o seguinte: ou meu filho volta para a aula agora e essa professora leva uma advertência, ou eu vou sair daqui para a delegacia de polícia. O que vocês preferem? Nossa! Acabou, inclusive depois disso, acabou o castigo no Grupo Escolar Afonso Pena, que era muito, muito, muito comum professores baterem em alunos. Era como se organizava a escola. Régua, puxão, cocão. Que é um absurdo, né? Você pensa bem? É um absurdo. Era uma coisa. Era muito. Naquela época, né? Mesmo naquela época, estou falando do final da década de 60, mesmo naquela época era um absurdo bater em criança, né? Tinha ali uma mentalidade, mas era um absurdo, né? Mas vamos prosseguir, senão a gente vai... Nós temos tempo, daqui a pouco acaba, tem muita coisa para perguntar. Eu queria depois que você falasse, né, da sua saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, como é que foi essa fase nova da sua vida, na qual você se constituiu, porque eu gosto de dizer sempre, você se formou lá, naquele grupo, e depois você foi se constituir, não é isso? Sim, então, eu fiz o primário, como eu te falei, o Jardim de Infância Bento Brandão, o primário no Barão de Rio Branco. O meu segundo grau é que foi passei por várias escolas pelo seguinte: você se lembra que quando a gente terminava o primário naquela época, a gente fazia o curso, a gente fazia um concurso e tinha de fazer o curso de admissão. Você se lembra disso? Admissão. Acho que só nós dois que sabemos disso, mas ninguém. E esse curso de admissão, determinadas escolas ofereciam de graça durante 3 meses, escolas particulares, você fazia, se passava, você entrava para aquela escola, mas pagava o curso. Aí, quando eu saí, um padrinho meu falou, vai fazer no colégio Lúcio dos Santos, não sei se você se lembra. Não, esse eu não lembro. Era bem ali perto do Rio Branco também, na Avenida Getúlio Vargas, um quarteirão abaixo. Sei. Do lado esquerdo, do lado de quem desce, antes de chegar na sorveteria São Domingos. Já virou prédio, virou um prédio lá, eu sei. Virou prédio. Aí eu fiz o curso de admissão ali, quando eu passei, nós tivemos a grata surpresa que era pago. Então eu passei para a primeira série e não fiz a primeira série. Um dia, eu encontrei com uma ex-colega de primário, e ela, Aparecida, ela perguntou, você está estudando? Eu falei, não, porque eu não posso pagar o curso de admissão, coisa e tal. Ela falou, eu vou falar com a minha professora para ver se ela arruma vaga para você. Eu estou fazendo em um curso particular. Você vê, menina, mocinha. Quem era a professora dela, Afonso? Nada menos que a Dona Ieda de Olabella. Ah, meu Deus do céu. Dona Ieda de Olabella, que aquele curso dela era famoso. Famoso. Dona Ieda de Olabella mandou me chamar
me deu uma bolsa de estudo, né? Eu fazia o curso de admissão na sala. Dona Ieda tinha um número de carteiras iguais, eu me lembro que ela pôs um cavalete para mim, eu fiz o curso de admissão lá, e a minha alegria era o dia que faltava alguma aluna, que parece que era só meninas. Engraçado, não me lembro de meninos, não. Quando faltava alguma aluna, aí eu ia para a carteira de quem faltou, aí para mim era aquele dia de glória. Então eu fiz admissão ali. E passei para a primeira série para o CAP, que era o colégio da UFRJ ali na Rua da Bahia. Afonso, mas o nosso conhecimento era tão pouco que eu não sabia que antigamente o prédio ali do CAP era o Colégio Afonso Arinos. Então todo mundo perguntava onde eu estudava, eu dizia que era o Colégio Afonso Arinos. E quem nos deu indicação para a gente estudar lá, você deve ter conhecido também, foi Dona Etelvina Viana, que era diretora da Biblioteca Pública. Exatamente, foi muitos anos. Isso, que a minha tia tinha sido doméstica na casa dela, e Dona Etelvina levou a minha tia para trabalhar lá na biblioteca. E incentivou para que eu estudasse. Tá? Aí eu fiz a primeira série lá. Quando eu fui passar para a primeira série, eu fiquei reprovada. Fiquei reprovada em educação física, porque eu não gostava de fazer educação física, porque os meninos ficavam rindo de mim que a minha perna era preta. Olha, você vê que loucura! E eu me lembro que eu chegava em casa e falava com a minha mãe dizia, olha, mas você é preta, sua perna só pode ser preta. Então, uma das poucas coisas que você não tem como resolver isso, né? Não tinha solução. Mas naquela época a educação física reprovava, né? Aí eu me lembro que eu fiquei reprovada em educação física, minto, em matemática também, porque eu sempre fui um fracasso para matemática. Aí nós temos isso em comum. Sempre. Aí eu não quis nem fazer segunda época, tinha um tal exame de segunda época, né? Recuperação, que chamava. Isso. Não fiz nem segunda época, e aí repeti a primeira série. Passei para a segunda, no colégio de aplicação. Quando eu fui passar para a terceira, eu fui reprovada outra vez na segunda. Educação física e matemática de novo. Eu odiava matemática, aliás, odeio. E naquela época, se você perdesse 2 anos no colégio público, você era jubilado, né? Então, eu tive de sair. E aí, já fui logo também trabalhando e coisa e tal. Então, meu segundo grau foi uma loucura para terminar o segundo grau. Depois ganhei uma bolsa, fui estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores, no primeiro grau, aliás, Colégio Nossa Senhora das Dores. Depois eu terminei o meu ginásio no Colégio Assunção, que você deve ter conhecido. Claro. A Colégio Assunção eu ganho uma bolsa, fiquei muito conhecida em Belo Horizonte porque eu publiquei, numa redação, Dona Ione não sei o quê, Fonseca. Ione Fonseca. Tinha 2 irmãs, Ione e Ivone. Ione Fonseca publicou uma redação minha no Diário Católico. As irmãs do Colégio Assunção viram essa redação e me chamaram. O Colégio Assunção estava passando por um momento em que eles queriam jovens operárias para ter contato, naquele momento da Igreja da Libertação, Frei Boff, movimento social de igreja. Então, eu fui ali para o Colégio Assunção, terminei o meu ginásio ali. As irmãs do Colégio Assunção abrem um curso normal no Padre Eustáquio, aí me chama, eu fui fazer o normal, começo a fazer o primeiro normal com elas. Vem a ditadura, Colégio Assunção fecha tudo, e aí elas conseguem matricular a gente no Colégio Padre Eustáquio. Aí eu fiz 1 ano no Colégio Padre Eustáquio, fiz o concurso de educação e fui fazer a segunda e terceira série do curso normal no colégio, no Instituto de Educação. Então, aí termino em 71, em 73 eu venho para o Rio de Janeiro, com a mão na frente e outra atrás e com o diploma. Mas me conta, Conceição, dessa sua ida para o Rio de Janeiro. Sempre tive curiosidade para saber. Como é que foi e por quê?
Olha, Afonso, quando eu terminei o normal, uma das coisas que eu sempre quis foi ser professora. Acho que eu nasci querendo ser professora. Tanto é que de mocinha eu ensinava meus irmãos, de meus irmãos eu passei a ensinar a vizinhança, os meninos mais próximos, então sempre dei aula particular e eu queria muito ser professora. Quando eu terminei o normal em 71, eu estava trabalhando em casa de família, de manhã eu cuidava do apartamento de um casal, de tarde eu ia para o instituto, fazia o estágio e à noite eu voltava para fazer a teoria no Instituto de Educação. E quando eu terminei o normal em 71, eu queria dar aula, mas era naquele tempo também que não tinha concurso em Belo Horizonte. Você dependia de alguém arrumar uma vaga para você nas escolas. E aí não tinha quem arrumasse essas vagas, né? A nossa relação, a gente conheceu muita gente em Belo Horizonte, mas eram sempre, até tivemos patroa assim que nos ajudaram, mas era sempre numa relação de subalternidade. E aí eu queria dar aula, e como eu ia dar aula? Aí eu fiquei ainda um ano em Belo Horizonte, trabalhando, inclusive eu trabalhei com o André Carvalho, quando ele, não sei se você se lembra, ele estava assim no auge com aquela peça dele, Líder Rato, Rato que era líder, e ele então fez uma revistinha infantil, que eu esqueci o nome. Ele já tinha editora Comunicação? Já, Era né? editora Já Comunicação. tinha. Editora Ele publicou o Comunicação, que Vander Piroli. funcionava, Nessa acho que era até época, na Rua ele Espírito Santo. publicou o menino e o Pinto do Menino, do Vander Piroli. Vários livros. Isso. Conheci essa turma toda, só que naquele momento nem eu sabia, né, o que poderia acontecer na minha vida. Aí trabalhei uns meses com a Andréa Carvalho, vendendo aquelas revistas, continuei fazendo de vez em quando limpeza em casa de Ah, famílias, lembrei. dando aula. Liderato. O rato que era líder. Líder Rato, o rato que era líder, justamente. E aí, quando eu vi que em Belo Horizonte, não, e minha família num processo de mais pobreza ainda, que foi quando a favela do Cruzeiro começa a ser desmantelada, minha família vai para Contagem, a vida se torna mais difícil, porque até então minha família trabalhava no centro de Belo Horizonte, era muito mais fácil, né? Aí minha família vai para Contagem, eu estou no Festival de Inverno em Ouro Preto com um grupo de amigas, fico conhecendo duas professoras daqui do Rio de Janeiro e que me falaram, olha, vai ter concurso no Rio de Janeiro. Aí, grupos amigos meus, não sei, uma pessoa que com certeza você deve conhecer também, Valdemar Eusébio, pai de Gabriela. Amor da minha vida. Então, Eu amo Valdemar é aquele meu ser irmão, humano. né? Eu amo aquele ser humano. Irmão. Valdemar, você está ouvindo aí duas pessoas fazendo declaração de amor para você. Eu e a Conceição dizendo que te amam. Pronto. Quem? Eu estou fazendo declaração de amor para o Valdemar. Ah, de amor para o Valdemar. Então, Valdemar, a gente se conhece também, ele chegando de Montes Claros, né? E fica muito amigo. Tanto é que eu sou madrinha de casamento de Valdemar. Ele com Gina, sou madrinha de casamento dele. E aí, um grupo todo, Valdemar, Geraldão, me ajudam a vir para o Rio de Janeiro, inclusive comprar uma roupa para eu vir fazer o concurso. Aí eu fiz concurso aqui no Rio de Janeiro, vim em 71 justamente, eu termino normal, 71 a gente está sendo mandado embora da favela, eu ainda fiquei em 72 numa expectativa e num desejo muito grande de conseguir trabalho em Belo Horizonte, mas eu queria era dar aula. Aí quando eu soube desse concurso eu vim, fiz o concurso em fevereiro, passei em março, fui chamada para trabalhar, e fiz minha vida profissional toda aqui no Rio de Janeiro. Pois é, mas logo depois você se formou também, doutorou. Houve uma distância grande da formação para doutorado? Eu não vi as datas. Não, aí eu chego aqui em 73, em 76
eu inicio a graduação, né, na UFRJ, e que eu falo, a base toda foi aí em Belo Horizonte, porque eu passei para a UFRJ sem fazer pré-vestibular, e fui para a UFRJ, e quando, no final, aí eu entre 76 ia formar em 80. Aí eu já tinha casado, estava grávida, e aí em 81 a minha filha nasce com sérios problemas de saúde, aí eu paro, tranco faculdade, paro tudo, porque eu precisava de fazer tratamento dela, precisava trabalhar e tinha faculdade. Então, a única coisa que eu podia abrir mão era da faculdade, não podia abrir mão do trabalho nem do tratamento dela. Então, fiquei mais de 10 anos fora da graduação, aí retornei, terminei a graduação. Aí a graduação, para o mestrado na PUC, em 90 meu marido faleceu, em 94 em 90 meu marido faleceu, em 91 eu entro para o mestrado na PUC, até nesse movimento mesmo de não me sucumbir, aí faço o meu mestrado na PUC. Em 96 eu vou para o doutorado na UF, aí é uma outra história também, trabalhando e continuando a dar conta da minha filha e coisa e tal. No meio, quando eu faço o exame de qualificação na UFRJ, eu tenho uma isquemia. Aí eu deixei tudo, fiquei fora. Aí voltei, não me lembro o nome que eu voltei, e aí foi que eu terminei o doutorado em 2013. Mas aí eu já estava escrevendo também. Pois é. Já estava publicando com Cadernos Negros. Vamos dar uma paradinha para ler um poema? Vamos. O tempo está correndo. Olha lá, já tem quase uma hora. Eu acho que eu vou ficar mais tempo com você, não importa. Tá, legal. Eu estou adorando conversar. Eu falo mais... Você conhece essa expressão, né? Falo mais do que pobre na chuva. Essa expressão é daí, né? Uhum. É mineiro que fala isso. É. Você tem alguma preferência? Olha, eu gosto daqueles poemas do seu primeiro livro, que eu li com mais... Como é que chamava? Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Isso. Pode ser qualquer um? Pode. Todas as manhãs acoito os sonhos e acalento entre a unha e a carne uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando torrões de terra, até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouça minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperança em nós. Quero mais. Mais? Vou ler como é que fala? Uma prosa poética. Tá. O povo em procissão, carregado de fé, calma, em frente seguia mirando o andor do sagrado.
O respingo da vela chorando, parafina derretida na pele de minha mão, ameaçava queimar a minha fé criança. Eu seguia. Desde então aprendi que a queimação da pele é dor somente para quem tem uma rasa fé. Não posso abandonar o cortejo. O santo parece, às vezes, não ter pressa. Creio que ele gosta de ser acarinhado pela dor do povo e vai adiando o milagre. Entretanto, sou fiel. Até hoje, espero e acredito no milagre da graça. Sigo o séquito. Ora vou murmurando, ora gritando, e em segredo até blasfemando. Ao santo digo, ele que nos carregue e que nos ampare, e que sem mais tardar se ponha a ouvir e atender às nossas necessitadas preces. Falando nisso, Conceição, me fala um pouco da sua espiritualidade. Ela é como a minha, misturada um bocado? Eu sou tão misturado, eu tenho tanta coisa nesse bojo que virou a espiritualidade da gente, né? Olha, misturadíssima, né? Eu falo, por exemplo, no cantinho da minha cama eu tenho um altar. Então você vai encontrar lá vela de 7º dia, 7 dias. Você vai encontrar Santa Rita de Cássia, que a minha mãe é fervorosa Santa Rita de Cássia, e nos passou isso. Você vai encontrar Imaculada Conceição, você vai encontrar Mamãe Oxum e Mamãe Iemanjá. Tá? Nasci e criei na religião católica, aí em Belo Horizonte, né? Mas aquela religião católica que Leda Martins, que você conhece também. Também, Leda. Leda Martins daí, né? Edmilson Pereira de Almeida. Grande poeta. Trabalham muito, né? Que é a Congada, vão chamar de catolicismo negro. Aqui, Helena Teodoro também vai chamar de catolicismo negro. Então, eu tenho essa marca da religião católica, uma religião católica vivida através das festas populares e da fé popular. E também é uma religião católica que a minha mãe mandava a gente, eu que era as mais velhas, uma das mais velhas, pegar o bebê para levar para benzer. E eu me lembro da senhora benzendo contra vento virado, me lembro da minha mãe pondo o bebê na frente para andar, para o bebê perder o medo, a gente pega a vassoura e vai varrendo atrás, varrendo o medo, tá? Então, são crenças católicas misturadas com uma fé ancestral e que a gente nem sabia que essa fé era ancestral, né? Para mim, uma das coisas que me chama mais atenção é aquela história de menina que passar debaixo do arco-íris vira menino. E isso está em Ponciano Vicêncio. E eu só fui descobrir isso aqui no Rio de Janeiro quando eu descobri o mito de Oxumaré. Então, o que eu percebi? É que esse catolicismo em Minas, pelo menos esse catolicismo da minha família, é um catolicismo que a gente conserva também uma crença ancestral misturada a essa crença católica. Misturado. Né? Isso. Tanto é que a minha tia fala, minha tia que me criou, eu sempre te entreguei para a Imaculada Conceição. E, na verdade, Imaculada Conceição me acolhe, como acolhe também Mamãe Oxum. E eu acredito, Afonso. É isso. Acredito mesmo. Acredito nisso. E é engraçado que nesse ponto, e aí eu queria te transportar para uma outra realidade, nesse ponto, a católica, umbanda, tudo isso que a gente dá nome, perde o nome. Perde o nome. Não é? Perde o nome. Fica uma coisa que você não sabe de onde vem, mas que faz parte de você.
Perde o nome. Agora mesmo eu falei, falei com Ludmila, acabando a quarentena, eu quero ir lá na casa de Assé de mãe meninazinha, agradecer a mamãe Oxum de eu estar aqui aguentando, entende? Como também vou passar. Quando eu vou aí em Belo Horizonte, sempre que eu tenho um tempo, eu vou lá na igreja Santa Rita, lá no bairro São Pedro. Sei, Santa Rita. Santa Rita, Fui claro. muita novena lá com a minha mãe, as festas de Santa Rita, entende? Agora, deixa eu fazer uma pergunta meio esquisita, mas eu acho que você vai entender. Onde é que a oração se mistura com a poesia? Eu poderia dizer que a poesia, agora eu me lembrei até do Vinícius de Moraes, quando ele fala que o samba é uma forma de poesia. Eu poderia dizer que a oração é uma forma de poesia, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, mesmo a minha mãe, a minha irmã, né, que tem uma prática mais católica, elas rezam com tanto fervor e a poesia é uma espécie de fervor também, né? Eu acho que a poesia é uma fé também. Então, eu acho que está tudo junto e misturado. Eu sinto isso na sua poesia, engraçado. Eu queria chegar nesse ponto, de como a forma com a qual você organiza as palavras, que é a técnica, né, digamos assim, elas se transformam em oração no conteúdo. O conteúdo é oração, entende? E eu acho também, justamente, como a poesia, ela te permite, por mais que você trabalhe com a realidade, né, as pessoas às vezes não entendem muito bem quando eu falo da realidade, da escrevivência, mas a poesia, a literatura, ela é também aquele momento de suspense, né, Afonso? E a oração é um momento de suspense, né? É. Eu digo suspense, assim, aquele momento que você... Suspensão, né, talvez. Suspensão. É, é. Aquela coisa da elevação, né? Agora, Isso. você acha que quando você vai para a prosa, você consegue ter a mesma, digamos assim, a mesma qualidade no sentimento? Consigo, eu acho que eu consigo, sabe por quê? Primeiro que a prosa também ela me seduz muito, como a poesia também, mas a prosa, você tem que ter uma atenção muito grande no jogo de palavras. Você tem que ter uma atenção muito grande. Na poesia também, mas como a poesia, o seu espaço de trabalho é menor, ou você resolve mais rápido, ou você não resolve. A prosa, para mim, ela provoca mais porque você fica buscando mais, né? A prosa, eu acho que ela te dá mais expectativa de resolução daquilo que você quer dizer. A poesia não, você diz ou você não diz, pronto, acabou. Né? A prosa você tenta, eu acho que a prosa ela... Então, esse exercício que você faz para a produção da prosa, esse catarro o tempo todo, isso também lhe provoca muita emoção, pelo menos para mim, provoca muita emoção quando eu acho, não a palavra exata, mas a palavra que é quase, que eu acho também que a escrita não dá para a gente a palavra exata, ela dá o quase, é quase aquilo, né? Você quase conseguiu arranjar o vocábulo, você quase conseguiu dizer. Então, eu acho que isso também provoca uma comoção, né? Isso me toca, né? Muito. E também pelo envolvimento que eu tenho com os personagens, com as personagens que eu estou criando. De um modo geral, quando às vezes as pessoas falam comigo, Conceição, eu sofri tanto, né? Eu chorei tanto a personagens que quando eu estou contando a história dessas personagens, é um processo muito doloroso também. Por isso que até tem um texto que eu falo, escrever é a maneira de sangrar um pouco, né?
Sem É a dúvida. maneira de sangrar. Então, a prosa também, eu acho que a prosa, ela pelo menos, ela provoca a mesma comoção, né? A mesma dor ou a mesma alegria quando depois do texto está quase pronto, né? Porque eu acho que o texto nunca está pronto, né? O mesmo desespero de querer dizer, né? Conceição, E eu vou não falar uma coisa que eu não conseguir. sei se você vai ficar achando estranho. Eu que te acompanho há tanto tempo, eu arrisco a dizer que você está no auge, no momento mais pleno da sua criação, da sua não só criação, da sua integração com o seu próprio, com o seu próprio resultado, que é a sua própria literatura. O que você acha? Como é que você está se vendo nesse ponto hoje? Eu acho que, primeira idade, né, Afonso? Eu acho que todo dia eu bendigo muito a vida de ter chegado aos 73, né? E estar com 73 ainda produzindo, com essa vitalidade, é, ainda, apesar que a pandemia, essa quarentena está mexendo muito comigo, muito. Tem dia que essa quarentena me deixa em estado de desespero, mas isso eu acho que está com todo mundo. Eu acho que não, ninguém em sã consciência está passando essa quarentena, mesmo que não esteja em quarentena severa como eu estou, e como muitos de nós estamos, mas ela mexeu, né? É um momento que todos nós estamos num estado de comoção muito grande. Então, apesar disso, talvez eu concordo, né? Eu posso estar sim numa idade plena, entendi, com muita coisa. Eu estou com muita coisa para escrever, Afonso. É, eu sinto isso, Muita eu coisa. Isso é sinto isso. romance, é Então, poesia, às vezes eu fico assim, é ensaio. se você fala assim, aos 73, não é a idade exatamente, é a trajetória que você chegou nesse ponto e que agora você tem tanto a oferecer. E eu vejo isso nos seus textos, eu vejo isso cada vez que eu converso com você. Nós conversamos até com uma certa regularidade, né, recentemente. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para você, que eu sinto que você está no melhor momento da sua vida, Conceição. Sim, estou sim, não tenho a menor dúvida disso. E como você fala, não é a idade, porque tem pessoa de 73 anos não está nessa fase, mas é justamente o que eu consegui fazer, né? O que eu ainda pretendo fazer, o que a vida me deu, o que eu já perdi da vida também, como hoje eu olho essas perdas, né? Para mim, uma das perdas mais dolorosas da vida foi justamente quando meu marido faleceu, né? Também o susto, né? Quando a minha filha, né, nasce com questão de saúde seríssima, né? A Iná tem 38 anos, a Iná é uma menina, né? Então, é como que tudo com o tempo também vai apaziguando. Agora, vai apaziguando também, porque eu te digo, eu tenho vocação para a felicidade. Tá? A minha família tem vocação para a felicidade. Eu acho que tem uma coisa aí de uma resistência, de uma resiliência. Eu acho que a gente tem a pulsão de vida. Eu acho que a pulsão de vida, se ela não existe, as pessoas podem não se matar, mas deixam de viver. Sem dúvida. Deixam de viver em vida, não é? Em vida conseguem. Isso. Olha, Conceição, tenho que te agradecer esse papo maravilhoso que foi hoje para mim. Para mim, saio daqui mais revigorado, feliz e completo por essa nossa conversa. Espero que todas as pessoas que venham assistir esse nosso encontro também sintam
O que eu estou sentindo? Uma pulsão de vida, como você falou. Uma vontade maior de fazer as coisas. Isso é importante nessa pandemia também. Poxa, é isso que nos salva, né? Apesar de tudo, é a gente insistir, né? Que bom, Afonso, eu também lhe agradeço. É sempre bom, né, estar em Minas, falar de Minas. São muitas lembranças, né? São muitas vivências. Hoje eu tenho mais tempo fora do fora de Minas Gerais. Eu tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que em Minas. Mas a fonte, né, aonde você bebeu a primeira água, aonde meu umbigo está enterrado, literalmente enterrado, é em Minas Gerais. Então, não há como Minas sair de mim, né? Minas não sai de mim. Que bom. Não sai. Que bom. Conceição, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite de ser a autora homenageada do Fli Araxá. E, se não puder ser presencialmente, a gente vai se encontrar por aqui de novo entre 28 de outubro e 1º de novembro, onde você será a autora homenageada do Fli Araxá. Muito obrigado. E eu esqueci, mas fica então para o próximo conto, para eu ler a poesia Mineiridade. Não, então lê, dá tempo. Ainda dá tempo? Imagina. Mineiridade. Quando chego de Minas, trago sempre à boca um gosto de terra. Chego aqui com o coração fechado, um trem esquisito no peito. Meus olhos chegam divagando saudades, meus pensamentos cheios de uai. E essa cidade aqui me machuca, me deixa maciça, cimento e sem jeito. Chegando de Minas, trago sempre nos bolsos queijos, quiabos babentos da calma mineira. É duro, é triste ficar aqui com tanta mineiridade no peito. Obrigado, Conceição. Muito obrigado. Até a próxima. E vai ser breve. Até a próxima, Afonso. Eu que agradeço.